Hoje, no dia 10 de junho, a LG oficializou sua nova linha K de smartphones de entrada em território brasileiro. Vem comigo que nesse vídeo eu te conto quais são as novidades e, claro, qual é o preço de cada um deles. A LG acabou sumindo no mercado dos smartphones por um tempo por conta de algumas escolhas que ela teve, e também por conta de questões envolvendo outras empresas que acabaram se destacando em relação a ela. E agora ela parece estar querendo voltar com tudo no ramo de modelo de entrada, mais precisamente com os novos K41S, K51S e K61. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre o design primeiro, depois a gente fala das especificações técnicas deles. Um destaque que a LG está dando muito nessa oficialização é justamente a questão de eles terem 4 câmeras traseiras cada um. Mesmo o modelo mais simples, o K41S, possui um conjunto quádruplo de câmeras, tá? Depois eu vou comentar o que eu acredito sobre essas câmeras, mas enfim, a LG destaca que são 4 câmeras traseiras. Começando pelo K41S, temos aqui um modelo com um notch de gota, com bordas finas nas laterais e também na superior, sendo a inferior um pouco mais grossa. É clássico de smartphones dessa categoria, não tem para onde fugir. Normal, apenas modelos top de linha que possuem o melhor aproveitamento de tela possível, tá? Então, notch de gota no K41S. Na traseira, a gente vê que a marca colocou as 4 câmeras de forma horizontalizada, com o flash de LED ao lado e o leitor de impressões digitais mais abaixo. Ele tem porta P2, conexão USB tipo C e também na parte inferior, ao lado da conexão USB tipo C, temos ali a saída de som. Tá? Então é um design com acabamento em plástico, todos eles são com acabamento em plástico, e é bonito, é um design bonito que é de acordo com o que a gente vê da série K, né? A evolução da série K veio trazendo mudanças, e aqui a gente continua aquela mesma linha de design que a gente já tinha visto nos modelos anteriores, no K50, no K51S, aliás, no K50S, né? Na verdade, toda essa linha nova, a K41, K51 e o K61, né, eles são bem semelhantes olhando na traseira. O que muda é na frontal. A diferença é que o K51S e o K61, ao invés de terem o mesmo notch de gota do K41S, eles têm um furo no canto superior esquerdo, tá certo? Vamos falar agora de especificações técnicas. Se vocês me permitem, eu vou pegar a colinha aqui, porque é difícil de lembrar de todas as especificações de tudo, mas vamos lá, vamos começar falando do K41S, né? Enquanto eu estou falando, vocês estão vendo algumas imagens aí do modelo. Ele é um modelo que tem uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD+, né? Somente HD+, e tecnologia IPS LCD. Todos eles são IPS LCD. Temos aqui um processador Helio P22, né? Junto de 3 GB de memória RAM e 32 GB de espaço para armazenamento interno, incluindo ainda, claro, uma expansão via microSD, né? Expansão de memória via microSD de até 2 TB. Então é um conjunto razoável para um modelo da categoria de entrada. Ele é o mais simples da linha atualmente, tá certo? Como eu falei para vocês, a LG diz que as câmeras traseiras são o destaque deles, né? Justamente por serem 4 câmeras. Temos a câmera principal de 13 megapixels, junto de uma ultra grande angular de 5 megapixels, uma macro de 2 megapixels e, para fechar, uma câmera de retrato de 2 megapixels. Na frente, temos uma câmera selfie de 8 megapixels. É um conjunto totalmente compreensível para um modelo dessa faixa de preço, né? Um modelo dessa categoria. Não espere por números altíssimos, como no 48 megapixels, é difícil, não tem como. Esses sensores são muito caros para colocar em smartphones com preço reduzido, né? Então, totalmente compreensível. Bateria, temos uma bateria de 4.000 mAh, tá certo? Eles têm suporte aí a rede de 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC para pagamentos por aproximação e, como eu falei, USB tipo C. O K51S é um pouquinho diferente, tem algumas coisinhas que mudam, mas tem outras que são iguais. Vamos lá? A tela também é de 6,5 polegadas, com resolução HD+, a diferença é que agora nós temos o furo, né? No outro era o notchzinho de gota, aqui nós temos o furo. Também tem resolução HD+, né? Então 3 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno, também expansível via microSD de até 2 TB,
mas o processador agora é um MediaTek Helio P35, tá? Um Helio P35. A câmera traseira, apenas a principal muda, tá? Apenas a câmera traseira principal muda, mantém a ultra grande angular de 5 megapixels, a macro de 2 e a de profundidade também de 2. Agora, a câmera principal é de 32 megapixels. A câmera frontal passa de 8 para 13 megapixels. A bateria é a mesma, de 4.000 mAh, né? Vamos ver se essa diferença de processador vai fazer alguma diferença também na duração de bateria, né? Vamos ter que esperar os modelos chegarem em nossas mãos para poder fazer a análise. Então, assim, o K51S muda um pouco, processador, espaço interno e câmera traseira principal e câmera frontal, né? O restante, eles são, o K51S e K41S são quase iguais. Já o K61, ele já muda mais coisas, ele já começa a se destacar nessa nova série, né? Então a gente tem aqui a mesma tela de 6,5 polegadas com furo, né? Só que agora a resolução ela é Full HD Plus, certo? Então a resolução mais alta, tem mais pixels para serem processados pelo processador. O processador é o mesmo Helio P35 do K51S. Só por isso, já espere que o K51S seja um pouco mais fluido do que o K61. Só vou poder confirmar essa informação quando eu tiver acesso ao modelo. Mas, a princípio, tratando apenas de números no papel, nós temos que o K51S pode ser um pouco mais fluido do que o K61. Porém, o K61 tem uma vantagem de ter 4 GB de memória RAM e 128 GB de espaço para armazenamento interno. 128 GB é muito legal, bem bacana, colocaram todo esse espaço neste modelo, bem interessante mesmo. Também tem a expansão via microSD, né? Se você quiser expandir já esse 128, se quiser expandir para mais, pode colocar também um cartão de 2 TB. O conjunto de câmeras muda bastante, por exemplo, agora nós temos a câmera principal de 48 megapixels, junto de uma ultra grande angular de 8 megapixels, a macro permanece de 2 megapixels e a câmera para retrato, para desfoque de fundo, é de somente 5 megapixels, é uma melhora em relação aos outros dois modelos, que tem apenas 2 megapixels nessa câmera de retrato, mas ainda assim não... Eu vou comentar com vocês logo ao final. A câmera frontal agora é de 16 megapixels contra a de 13 do K51S, tá certo? A bateria também é de 4.000 mAh, né? E basicamente é isso. Todos eles têm NFC e todos eles têm a certificação MIL STD 810G. Se trata de uma certificação militar que fala que os modelos são mais resistentes a quedas, a alterações de temperatura, né? Não resiste à água, não é resistente à água, não joga teu telefone na piscina e nem deixa ele cair na privada ou na pia, tá? Tome cuidado do mesmo jeito. Ele só é um pouco mais resistente a quedas, não quer dizer que ele vai deixar de trincar, ele não vai trincar, ele não vai quebrar. Ele é um pouco mais resistente, mas não é inquebrável, vamos dizer assim, tá certo? Fique com isso em mente. Bom, por que eu disse que eu queria comentar sobre a quantidade de câmeras? Eu tô vendo, né, uma infeliz tendência das marcas quererem colocar o máximo de câmeras possíveis no celular, mas aí coloca 2 delas sendo câmeras ruins. No caso, uma câmera macro de 2 megapixels, de 5 megapixels, e uma de profundidade de 2 ou de 5 também. Eu já tô falando assim o seguinte, marcas, parem de colocar esse tipo de câmera, pelo amor de Deus, cara, não tem como, isso encarece o produto e são câmeras de má qualidade. Você pode investir o dinheiro que você gastou nessas outras câmeras e colocar uma câmera principal melhor. Isso não é somente para LG, serve para Samsung, serve para Asus, serve para Motorola, serve para qualquer marca. Não gaste colocando câmeras demais. Isso não é legal. A pessoa vai pagar mais caro no telefone ou vai comprar um telefone achando que só porque tem 4 câmeras são 4 câmeras muito boas, e não são. Essas macro e de profundidade geralmente têm baixa qualidade e a gente fica batendo no telefone por causa disso, que fala, pô, esse telefone é ruim por causa dessa câmera macro ou dessa câmera de profundidade. Câmeras de profundidade, por exemplo, são pior ainda. Essas de 2 e 5 megapixels, né? As de 8 já começam a fazer um pouco mais de diferença, porque daí o telefone começa a entender melhor a questão de profundidade e de foco. Mas essas de 2 e de 5 não ajudam. Não ajudam. A maior parte do recorte você consegue fazer com software,
Você não precisa de um hardware extra para... No caso, esse hardware extra de 2 e de 5 megapixels não vai ajudar tanto quanto o software já poderia fazer sozinho. A mudança vai ser muito pequena. Então ainda ofereça o modo retrato, mas feito via software, o que é totalmente possível, e o Google mostrou isso com os Pixel, né? Então as macro de 2 e de 5 megapixels também são ruins. Depende da de 5 megapixels. Tem câmera de 5 megapixels que é boa. Mas cara, for colocar uma câmera macro, coloca uma macro decente, pelo amor de Deus, né? Eu acho menos pior, né? É um problema menor do que a câmera de profundidade, mas ainda assim, raramente você vai tirar uma foto macro, né? E essas de 2 e de 5, na sua maioria, são de muito baixa qualidade. Muito baixa qualidade. Né? Então tá aí, eu já falo pra vocês, não gosto desse tipo de câmera, principalmente essas de profundidade, não ajudam em nada no telefone. Se ajudam é muito pouco, e as macro depende muito. Essas de 5 megapixels talvez passem, mas essas de 2 megapixels são intragáveis, tá? Intragáveis. Esse recado não é somente para LG, serve para Asus, serve para Samsung, serve para todas as marcas, para Motorola, todas elas. Quando eu ver telefone chegando na minha mão com macro e com câmera de profundidade, eu vou reclamar, tá certo? Então, pessoas, você, consumidor que está vendo esse vídeo, tenha isso em mente. Não caia nesse golpe de quanto mais câmera melhor, tá? Isso é balela, balela. Quanto mais câmera melhor, tem que ver se a qualidade é boa, de verdade. Não é porque tem 4 câmeras que vai ser bom, ok? Então, por exemplo, as marcas os top de linha, vou colocar aqui o iPhone 11 Pro, referência em câmeras. Tem uma câmera wide, normal, uma ultra wide, uma ultra grande angular e uma zoom. Não tem câmera macro, não tem câmera de profundidade e ainda assim trazem resultados excelentes. Claro, é uma comparação injusta, mas eu acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. É uma comparação completamente injusta, absurdamente injusta, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer aqui, né? Então, é isso. Se fosse uma TOF, uma Time of Flight, ajudaria de verdade na profundidade de campo, ajudaria muito na câmera do modo retrato, né? Para fotos no modo retrato. Pô, daria para fazer até vídeo com o modo retrato ativado. O Galaxy A80 tá aí para provar isso. Que a câmera TOF ajuda a fazer modo retrato em vídeo, graças a esse sensor Time of Flight, né? O que uma câmera de profundidade normal não conseguiria fazer, tá certo? Então esse foi um pequeno desabafo que eu tive que fazer. Agora vamos para a parte que realmente importa, que é preço, disponibilidade, tá? Vamos lembrar que estamos com uma situação caótica aí fora, envolvendo tanto saúde quanto política, então isso acaba variando muito o preço do telefone, tá? E infelizmente variando para cima, tá? O K41S está sendo oficializado nas cores, deixa eu conferir minha colinha aqui, por favor, titânio, que é um cinza chumbo, e preto, tá? O K51S está sendo oferecido nas cores vermelho e titânio, e o K61 nas cores branco e titânio também, tá? Não tem uma cor preta para o K61. E os preços, R$ 1.299 para o K41S, R$ 1.499 para o K51S e R$ 1.899, cara, para o K61S, tá? Então, infelizmente, é um preço bem salgado, mas vamos lembrar o seguinte: tradicionalmente, quase todos os lançamentos da LG vêm com um preço muito salgado no começo e semanas depois já começam a despencar, né? Então, vamos torcer para que isso se repita nessa geração, né? Já aconteceu nessa semana mesmo do K61 baixar para 1.499 e do K41S chegar a 999, se não me engano, ou 849, alguma coisa assim. Mas é temporário, né? Varia muito, depende de loja, mas os preços oficiais são esses que comentei para vocês agora: 1.299, 1.499 e 1.899, tá certo? O que você achou dos lançamentos? Diga aqui nos comentários. Eu sou o Gustavo e fico por aqui. Nos vemos em breve em outro vídeo. Muito obrigado, deixa um like, se inscreve, os links para comprar os celulares aqui na descrição se você estiver interessado. E é isso aí. Valeu, tchau, tchau.